Obrigado. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, apesar de achar que todo mundo aqui me conhece, meu nome é Felipe, eu sou professor de arte do 6º ano e da primeira série do ensino médio. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha trajetória aqui no Anchieta e também sobre minha busca pelo meu propósito de vida. Eu vou começar trazendo um dado aqui bem importante para vocês, e ele fala também diretamente sobre mim. 10 entre 30 adolescentes não passam dos 20 anos nas periferias do Brasil. Eu nasci e vivi até os meus 24 anos, mais ou menos, num dos bairros mais perigosos de Porto Alegre. E conversando com alguns amigos do tempo da escola, eles me relataram, há uns dias atrás, que a maioria dos nossos colegas estavam mortos. Foram perdidos para o tráfico, para a violência, e isso é um dado muito triste. Se nós pararmos para pensar o quanto, nos colocando, vocês talvez se colocando no meu lugar, o colega que está ao lado poderia, daqui a uns 20 anos, não estar mais aqui. E pensar nisso é algo muito triste, mas é uma realidade das periferias do Brasil, da periferia de Porto Alegre. E a maneira como eu entrei aqui no Colégio Anchieta fala também um pouco sobre isso. Eu conheci o Anchieta através do Projeto Pescar, e para quem não sabe, o Projeto Pescar é um projeto para jovens em vulnerabilidade social. Eles têm a finalidade de ensinar um curso e, no final do projeto, colocar esses jovens no mercado de trabalho. Então, eu conheci o Anchieta em 2007, através do Pescar, e permaneci durante esse ano todo fazendo um curso de informática. No Projeto Pescar, a gente aprendia, além da informática, aprendia também sobre como se relacionar com outras pessoas, aprendia sobre respeito, sobre civilidade, e foi através, então, do Pescar, numa semana enchietana, que eu passei a fazer parte do Colégio Anchieta. Fui estagiário por 6 meses e, em maio de 2008, eu passei a fazer parte do quadro de funcionários realmente contratado. A partir dali, a minha vida mudou de uma forma muito significativa. Alguns anos eu permaneci lá no ginásio, eu tive algumas funções, comecei montando as quadras de vôlei, de basquete, para os professores usarem. Depois passei a fazer parte do almoxarifado, eu entregava as bolas, organizava os materiais para os professores usarem nas aulas. E depois eu fiquei mais ou menos uns 3 anos como secretário do ginásio. Caminhando junto a isso, por eu já ter uma certa afinidade depois que sair do ensino médio, eu comecei faculdade de design de produto. Eu nunca pensei em ser professor, por mais que isso possa parecer contraditório. Eu tinha na minha mente que professor não era valorizado e eu queria ter uma profissão que eu pudesse mudar o mundo. Naquela época, eu não imaginei que ser professor isso pudesse acontecer. E, por isso, fui para a área do design. Comecei o curso de design de produto, então, e no meio do curso, lá em 2013, eu tive a oportunidade de ir para a educação infantil para virar monitor na educação infantil. Entrando no mundo da educação infantil, a gente acaba se impressionando, porque é um mundo totalmente paralelo ao que a gente tem aqui no restante da escola. A maneira como os professores tratam as crianças, a maneira como a relação que eles têm com as crianças, aquilo me encantou de uma forma e acredito que a primeira faísca para querer ser professor começou naquele momento. Mas eu continuava com aquele pensamento em relação a ser professor. Aliado a isso, alguns anos depois, eu comecei uma busca por um autoconhecimento, por saber quem era eu de verdade, de poder olhar para dentro de mim e entender quem era o Felipe indivíduo no mundo e qual diferença eu gostaria de fazer. Isso, naquele momento, me abriu a cabeça assim, de uma forma muito grande e eu pude, a partir daquela data, começar a me conhecer de verdade. Os anos foram passando e eu continuava na educação infantil. Acho que a maioria aqui me conhece da educação infantil e talvez tenha essa memória sobre mim de lá.
Lá na educação infantil, eu fazia muitas coisas artísticas, no Dia dos Pais, Dia das Mães. E um dia, fazendo um mural, uma das orientadoras, a Cris, que escreve poemas também lindamente, me viu escrevendo e falou que eu tinha uma facilidade para escrever, tinha uma facilidade com as palavras. E disse que era para eu tentar me aproximar mais desse mundo da poesia. Eu confesso que eu sempre gostei de escrever desde criança, mas por ter sofrido bullying na escola ou ter sido reprimido muitas vezes, isso acabou me bloqueando de uma forma muito grande. Mas levei em consideração aquilo que ela me falou e um dia de férias na praia, estava olhando o mar e eu acho que não tem nada mais inspirador que o mar, veio um poema na minha cabeça. Naquele momento, eu peguei meu celular muito rápido assim e comecei a escrever o poema e na mesma hora enviei para ela. Ela leu muito rápido e fez vários elogios para o poema, me colocou lá em cima, disse que eu escrevia muito bem. E aquilo, para mim, fez como se abrisse uma chavezinha assim e eu abrisse a cabeça para voltar a escrever. Aí eu quero falar para vocês a importância de ter pessoas ao nosso lado e nós também sermos essa pessoa que incentiva os colegas, que colocam os colegas para cima, que coloca o amigo para cima, que diz o quanto é importante aquilo que ele está fazendo. E a Cris, naquele momento, foi essa pessoa para mim. Passados alguns anos, em 2017, eu acompanhava algumas turmas, já peço desculpa porque eu vou me emocionar nesse momento. Eu acompanhava as professoras na saída e uma professora me marcou muito naquele momento, ela até está aqui hoje, a Prof. Fábio. E a partir daquela data, eu realmente decidi ser professor. Um dia, conversando com a Fábio, ela me perguntou por que eu não virava professor, porque eu tinha uma certa finalidade com as crianças gostavam muito de mim, vocês estão aqui para dizer isso, né? E a Fábio perguntou por que eu não virava professor. E eu disse aquele pensamento que eu tinha em relação a ser professor, que eu queria ter uma profissão que mudasse o mundo. A Fábio olhou no fundo dos meus olhos, hoje eu quero olhar e te agradecer por isso. E ela disse o seguinte: eu tinha o mesmo pensamento que tu em relação a ser professor, mas com a maturidade eu pude entender que talvez eu não conseguisse mudar o mundo sendo professora, mas eu mudaria a cabeça de 1, 2 ou 3 alunos. E futuramente, esses alunos viriam a talvez mudar o mundo. E hoje eu me sinto satisfeita com isso. Essas frases da Prof. Fábio foi como uma pancada no meu estômago. Eu fui para casa, fiquei pensando naquilo e a partir daquele momento, eu acho que eu entendi qual era a finalidade de eu ter vindo para o mundo. Era realmente para ser professor e talvez também mudar a cabeça de algum aluno um dia e esse aluno mudar o mundo. Então, no início do ano de 2018, eu me inscrevi na licenciatura em Artes Visuais e comecei a cursar Artes Visuais para virar professor. Como eu tinha uma certa aptidão para o mundo das artes, acho que eu não poderia sair ou fugir desse tema. Em 2019, ainda lá na educação infantil, o colégio inaugurou o Espaço Maker, no segundo semestre de 2019, e me convidou a fazer parte desse novo projeto. Como era um projeto novo e a escola não sabia se daria certo, eles me ofereceram a função no Espaço Maker num turno, e no outro turno eu trabalharia no almoxarifado nos suprimentos. O Espaço Maker começou com tudo, inicialmente com uma certa resistência, mas conforme foi passando, ele começou a dar muito certo, mas logo em seguida veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo sabe aqui, nós tivemos que ficar em casa. Aquilo me frustrou muito, porque era algo que estava começando a ficar muito grande e veio a pandemia e derrubou tudo. Em casa, assim como acho a maioria das pessoas, nós começamos a nos agarrar em algo para ter com que contar. E eu
naquele momento, comecei uma busca pela minha espiritualidade, porque era algo que, para mim, era uma realidade muito distante. E quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em religião, eu estou falando em algo que nós pudéssemos nos segurar assim muito forte, em algo que nós pudéssemos acreditar de verdade. Então, eu comecei uma busca pela minha espiritualidade. Acredito que com o autoconhecimento que eu já vinha buscando também, eu consegui encontrar algo que eu pudesse me segurar. E em 2021, no meio da pandemia, eu me formei. Não teve uma formatura grandiosa como normalmente tem. Até o meu TCC ele teve que ter sido apresentado, ele foi apresentado online. E não por isso ele não foi importante para mim, pelo contrário. A partir daquele momento, eu sabia que a minha vida ia começar a mudar muito também. E realmente mudou. Na volta da pandemia, em 2022, o colégio viu a necessidade de eu ficar, como eu já estava formado, integralmente no Espaço Maker. E foi o que aconteceu. Eu comecei, então, e fiquei no Espaço Maker o ano de 2000 inteiro, no turno integral. E, coincidentemente, em 2023, eu passei a ser professor do 6º ano. Eu sempre que encontrava a professora Águida, acho que a maioria aqui também foi aluno dela, eu dizia para ela que um dia eu ia ficar no lugar dela. E aí ela brincava comigo e dizia, tomara. Quando a professora Águida saiu, eu realmente assumi o lugar dela e me tornei professor do 6º ano. Em 2023 também, eu pude publicar um livro sobre poesia. Desde a educação infantil, lá quando eu conversava com a Cris sobre poesia e que eu escrevi a primeira poesia, hoje eu já tenho mais de 500, 600 poesias. E aí eu pude colocar nesse livro algumas delas que falam muito sobre mim. Mas, além de falar sobre mim, elas falam também sobre os outros, sobre as pessoas com quem eu me encontrei na vida. As poesias, para mim, elas descrevem tudo aquilo que eu não consigo, talvez, colocar para fora de outra forma. E, através do livro e das poesias, eu consigo fazer isso. O nome do meu livro é Síntese. O amor sempre deixa marcas, porque eu acredito que o amor pode realmente deixar marcas positivas, marcas negativas, mas sempre uma marca que vai te fazer evoluir. Chegando, então, no ano de 2024, eu me tornei aquilo que eu jamais pensei que eu seria. O turno integral aqui no Anchieta, eu sou professor. Eu sou professor, então, do 6º ano do 6º ano, da primeira série do ensino médio. Sou professor de uma eletiva de arte e sou professor responsável pelo Espaço Maker. Eu acredito que ser professor realmente é o meu propósito de vida. Não me vejo fazendo outra coisa, pelo contrário, eu acho que eu nasci para fazer isso. E estar hoje aqui no Magis, falando para vocês, contando a minha história, é também um pouco esse meu propósito, porque talvez hoje alguma palavra que eu tenha dito vá mudar a cabeça de um ou outro de vocês. Vou finalizar com dois textos sobre propósito. Um é uma poesia minha, ela fala que a vida é feita de propósitos. Nós somos o propósito de nossas vidas. Quando se vive sem propósito, na verdade não se vive, apenas sobrevive. E o outro texto é sobre o autor e escritor, o Pressfield, e ele fala o seguinte: o propósito da vida é empurrar a humanidade 1 milímetro que seja à frente do seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho que, sendo professor, eu estou cumprindo esse meu propósito de vida e seja através da arte, seja através dos meus poemas ou das minhas palavras, aos pouquinhos, me encaminhando ou encaminhando vocês de volta a Deus. É isso, muito obrigado.